Sim, eu estou no banheiro, ou como os portugueses chamam de casa de banho. Sim, aqui em Portugal, o banheiro onde a gente se refresca, onde a gente medita, onde a gente lê, é chamado de casa de banho. Essa é uma das curiosidades que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Banheiro em Portugal é casa de banho, tá? Quando vocês vierem para Portugal, quando quiserem ir ao banheiro, perguntem: onde fica a casa de banho? E você deve estar se perguntando o porquê de eu estar dentro de um banheiro. E eu vou te falar agora. Eu estou aqui para mostrar para vocês a reforma que fizemos na nossa casa de banho. Essa é a terceira casa que a gente mora aqui em Portugal desde que chegamos. Aqui em Portugal, quando a gente aluga uma casa, não se fala alugar, fala arrendar. E quando a gente chegou aqui em Portugal, nós arrendamos uma casinha pequenininha que tinha apenas 2 janelas, era uma casa muito fria, nos acolheu por alguns meses. Depois a gente entrou em consenso e resolvemos arrendar uma casa melhor. Aí fomos morar numa casa de 3 quartos, todo mobiliado. Aqui é outra curiosidade, os imóveis aqui, a maioria deles, eles são já mobiliados. Você não precisa ficar mudando sua mobília de um lado para o outro quando você muda de casa. E assim, tem casas que não tem mobílias, tem as casas que têm mobílias, mas 90% das casas tem pelo menos uma máquina de lavar e um frigorífico, que aqui em Portugal é chamado de frigorífico, a nossa geladeira aí no Brasil. Então, esses eletrodomésticos, 90% das casas já vem com eles. Então, assim, se você não tiver condição de estar comprando móveis quando chegar aqui em Portugal, não se preocupe, que você vai encontrar casas mobiliadas. E nessa casa que a gente arrendou, que era boa, tinha 3 quartos, nós ficamos lá por 11 meses. E por que nós saímos de lá? Porque nós começamos a ter problemas com a eletricidade, com o valor da energia. E resolvemos que estava sendo inviável. Ficamos 3 meses tentando resolver e não conseguimos. Então resolvemos mudar de casa de novo. Não tem nem 2 anos que estamos aqui em Portugal. E essa é a terceira casinha que a gente está. E começamos a correr contra o tempo para encontrar uma outra casa. Até que encontramos essa que a gente está aqui hoje, onde nós estamos super felizes. E assim, ao longo dos nossos vídeos eu vou contando os detalhezinhos da casa. Então, voltando aqui para o banheiro, para nossa casa de banho, eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando chegamos aqui nessa casa, encontramos uma casa assim, vamos dizer, do nosso tamanho. Uma casa acolhedora, aconchegante. Tinha um quartinho para Lelê, tinha o nosso quarto e tinha um terceiro quarto ainda. Então, o que aconteceu? Nós fechamos o aluguel aqui com o proprietário. Só que tinha algumas coisinhas na casa que não nos agradavam. E eu virei pro Renato e falei: a gente pode resolver isso, a gente pode estar dando o nosso jeitinho, colocando a casa com a nossa cara. E uma coisa que eu quero dizer aqui pra vocês: é possível, pessoal, é possível vocês colocar o seu cantinho, a sua casa, a sua cara, decorar do seu jeito sem gastar muito. Outra curiosidade aqui de Portugal: as casas, elas são arrendadas. E quem resolve a questão de manutenção da casa não são os inquilinos, são os donos dos imóveis, que é diferente aí no Brasil. Então, se quebrou qualquer coisa, tem que reformar qualquer coisa, é o dono do imóvel que faz a reforma. E se você quiser fazer, porque assim, ele faz do jeito dele, mas se você quiser fazer do seu jeito, você faz, mas tem que falar com o dono do imóvel primeiro, para ele ver se ele aceita. Nós pedimos a autorização do dono do imóvel para estar reformando a casa de banho, mas foi uma reforma assim, mais de pintura, porque assim, esses azulejos que estavam atrás de mim aqui, eles eram escuros. A louça da casa de banho, eu acho que ela foi trocada, né? O vaso e o bidê foi trocado recentemente, eu acho. A pia não, a pia tinha 2 torneiras, né? E eu pedi para ele para trocar por um misturador. Porque aqui no inverno faz muito frio e não conseguimos usar a água fria, né? Aí assim, tinha a torneira quente e tinha a torneira fria. Então, eu pedi para ele trocar das 2 torneiras por misturador e ele trocou, deixou os buraquinhos, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a nossa pia e esses são os buraquinhos deixados depois de tirar as torneiras antigas que tinha aqui. Naquela janela ali,
é a janela que dá para dentro da nossa banheira. Aqui em Portugal, 90% das casas tem banheiras. Isso. E quando não tem banheiro, tem poliban. Você sabe o que é poliban? Se você perguntar para mim qual você prefere, eu prefiro o poliban. Não sei se é pelo costume lá no Brasil, né? Outra curiosidade aqui também, não existe chuveiros elétricos. Aqui em Portugal não existe chuveiro elétrico. Aqui tem as duchas de banho. Então resolvemos fazer a reforma da casa de banho. Essa janela que dá para o nosso box, nós também pintamos essa janela. Ela era marrom, vermelho, escuro, marrom. Tiramos a janela da parte de cima, lixamos, pintamos. Eu não vou mentir para vocês não, gente. Deu um maior trabalho. Mas eu acho que compensou cada esforço, cada detalhe. No processo de reforma, como foi a primeira vez que a gente mexeu com isso, nós penamos muito com a qualidade da tinta, porque era uma tinta branca que ia cobrir um fundo escuro. E nós gastamos muita tinta, e foi bem na época do início da pandemia, não tinha mais reposição de estoque. Compramos todas as tintas que tinham em estoque. Casa de construção aqui é a Bricomarché. São casas de bricolagem, não é casa de construção como no Brasil. Então, fomos lá e compramos o estoque, gente. Compramos o estoque e não deu. Só que aqui em Covilhã também tem outra casa de bricolagem que chama Maxmat. Aí nós fomos na Maxmat e compramos uma outra tinta. Aí assim, nós gastamos mais por isso. Se tivesse comprado só a tinta da Maxmat, que era uma tinta maior, que eu acho que daria cobertura a qualidade da tinta era melhor, pra te falar a verdade. Mas toda vez que a gente vai fazer uma coisa a primeira vez, a gente apanha mesmo, gente, olha. Mas eu falo uma coisa pra você. Se arrisque, faça. Deixa a sua casa. Você não tem dinheiro? Não tem problema. Vai fazendo devagarzinho, vai fazendo as coisas assim no seu tempo, na sua condição, que vale a pena. Você tem que ter um pouquinho de criatividade e disposição para fazer, porque é você que vai pôr a mão na massa. Então aqui foi eu, o Renato e a Letícia que fizemos. Quem trabalhou mais aqui foi o Renato, porque ele que dava as demãos. Foram 5 demãos de tinta, gente. 5 demãos de tinta, porque foi entre uma tinta e outra, uma cobertura não foi muito boa. Mas é isso. E eu vou deixar o vídeo aí pra vocês de como foi feito. Esse armário também aqui, nós compramos. E ele veio todo branquinho. E como a Fefe aqui gosta da coisa mais arrumadinha, aplicou esse papel aqui. Na verdade é um tecido autoadesivo. Ficou muito joia. E eu vou mostrar pra vocês como é que nós fizemos. Não vou mostrar passo a passo, mas assim, como que foi feita, né? Como que foi evoluindo até chegar nisso aqui. Eu só quero deixar aqui pra vocês o seguinte. Quando a gente tem força de vontade e criatividade, podemos fazer qualquer coisa. Então estou inaugurando aqui no canal agora o nosso quadro Família Mão na Massa. A nossa casa de banho era assim. Os azulejos eram bem escuros e em alguma época do passado eles eram da hora, mas para nossa atualidade já estão bem caidinhos. A pia tinha essas 2 torneirinhas, que estão bem antigas também. Os metais estavam bem velhos e enferrujados. A janela também estava com a pintura bem desgastada e suja. Aí está o motivo da nossa vontade de reformular a nossa casa de banho. Mas o que fizemos foi algo mais de pintura mesmo, não mexemos em estrutura de nada, porque também não tínhamos condições. Então o primeiro passo foi pedir para o proprietário do imóvel para trocar as torneiras, que já estavam bem desgastadas e bem antigas, e não era um misturador de água, como eu já havia mencionado anteriormente no nosso vídeo. São torneiras que é só água fria numa e só água quente na outra. Então eu pedi para ele colocar um misturador, aí ele fez essa troca e ficou assim. Então, essa é a nossa pia. Ficou com os 2 buraquinhos das torneiras que foram retiradas. E esse é o misturador.
que eu havia dito que de um lado é água quente e de outro é água fria. Posteriormente, foi a nossa vez de botar a mão na massa. E começamos pela nossa janela. Como a pintura estava muito antiga e estava suja, eu resolvi aplicar um decapante para facilitar na remoção da pintura antiga. E após o decapante fazer o efeito, nós viemos com uma espátula e fomos raspando a tinta antiga até ficar num ponto de lixamento. E assim nós usamos a nossa lixadeira elétrica. E fizemos o processo de lixamento, limpamos bem para tirar todo o pó que ficou e posteriormente começamos o processo de pintura. Nós usamos essa tinta que está aí na tela. Quanto aos azulejos, tivemos que preparar a superfície com uma boa lavagem com água, sabão e desengordurante. Antes de começar a pintura, nós tiramos todos os metais que estavam fixados no azulejo, passamos fita cola. Aqui nós chamamos fita adesiva de fita cola. De fora a fora entre a parede e o chão, moldura da porta, janela, box e alguns metais que não conseguimos tirar. Quanto à tinta, teve aquela treta das tintas que eu disse no início do vídeo. E eu vou te dizer uma coisa, o barato saiu caro pra gente. Porque nós gastamos com algumas latas de tinta, demos uns 3 demãos, não deu certo. Não teve a cobertura esperada e tivemos que gastar mais 40 e tal euros para comprar um pote maior de tinta, que foi quando ficou do jeito que a gente queria. Após a pintura, sentimos a necessidade de comprar um armário para guardar as coisinhas da casa de banho. E compramos este armário branquinho, todo branquinho. Só que a Fefe aqui adora fazer uma arte, né? Então eu customizei o armário e vou mostrar para vocês aqui como que foi o processo de aplicação do tecido autoadesivo. Então, tô aplicando o tecido. Ele não é fácil de aplicar, viu, gente? Eu vou mentir, não. Ele é muito fininho, tá vendo? E assim, se você não for aplicar bem devagarzinho, de pedacinho por pedacinho, alisando para não dar bolhas, não fica bom, ele fica torto. E aqui está o armário customizado, tecido adesivo aplicado. Olha o tanto que ficou charmoso. E assim, é uma peça única, você não vai encontrar uma peça assim em lugar nenhum no mundo, porque foi feito por mim, foi pensado por mim, ele é exclusivo. Muito bonito, né? Então, pessoal, finalmente nossa casa de banho ficou pronta e eu venho mostrar o resultado aqui para vocês. Eu vou deixar a foto aqui do como ela era antes e vou mostrar que linda que ela ficou depois. E aí está o resultado da pintura da janela. Ficou com uma tonalidade mais clara, mais clean. E os azulejos, que eram escuros, ficaram branquinhos, também com a sensação de mais limpos. Eu adorei o resultado. Algumas coisas não conseguimos tirar, como a torneira, esse metal em cima da torneira, mas isso não interferiu, não deixou menos charmoso do que já está. E um look todo especial para o nosso armário, que eu customizei com tanto carinho. Olha o tanto que ele ficou charmoso, deu um tchan especial na nossa casa de banho. Com as sobrinhas do papel, eu decorei esse vasinho
E decorei também esse vidro. Esse aqui é um vidro de salsicha de cachorro quente. Eu gosto de guardar para reciclar. E me veio a ideia de decorar ele para colocar nosso Lucky Bambu, nosso bambuzinho da sorte. E ainda por cima coloquei uma decoraçãozinha com macramê e fiz esse tasselzinho na mesma linha do macramê para dar um charme todo especial e ficar tudo combinado. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá? Para dar um up aqui pro canal. E se você não for inscrito ainda, se inscreva e não se esqueça do sininho, porque se você não acionar o sininho, não chega notificação de que temos novos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um beijo da Fê. Bye, bye!